Olá, amados! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu estou Amanda Vancetti, mentora, terapeuta e professora de autoconhecimento. E é uma honra e uma alegria para mim imensa estar a serviço da sua evolução e expansão da sua consciência. Hoje, o tema... Eu sempre começo assim, mas aqui não adianta, né, gente? Vocês sabem que eu não resisto. Traz uma aguinha, um chazinho. De repente evita o café, mas se o cafezinho trouxer o conforto que você precisa, pode trazer ele para a mesa também, porque hoje a gente vai conversar sobre sobrecarga emocional. Talvez você não esteja cansado. Talvez todo esse cansaço seja apenas uma sobrecarga emocional. E respira fundo, vem comigo que fica até o final do vídeo que você vai se surpreender com as informações que eu vou trazer aqui. Amanda, como é que eu faço para saber se o que eu tô sentindo é cansaço de verdade ou apenas uma sobrecarga emocional? Apenas bem entre aspas, gente, porque às vezes a sobrecarga emocional te custa mais, te consome mais energia do que o cansaço físico. Sabe, pra você diagnosticar a diferença, pensa assim, tá? Quando tu vai pra academia, quando tu faz alguma atividade física, ou você fica acordado até tarde trabalhando, algo que demande realmente seu esforço físico, essa energia gera um tipo de cansaço, diferentemente da sobrecarga emocional. A sobrecarga emocional é aquele movimento onde você parece que você dorme e ainda acorda cansado, que você fica dentro dos seus pensamentos remoendo inúmeras situações, inúmeras falas, inúmeros cenários, ou quando você fica batendo cabeça porque precisa criar uma solução, seja no seu trabalho, seja nas suas relações, que você não consegue achar. Parece que você tá num beco sem saída, que você tá preso, perdido, limitado, cansado, exausto. Essa é a palavra, exausto. Muitas das informações energéticas sobre essa sobrecarga emocional vêm da informação que você fica reprimindo, escondendo ou ignorando aquilo que você tá sentindo. Então, respira fundo. Segura aí que talvez essa vai doer, tá? E pergunta como é que eu sei. Se você é uma alma sensível assim como eu e tem tendência a sentir muito, a sentir tudo e não fala nada, isso pode te gerar um prejuízo gigantesco. Eu não sei se você, assim como eu, também aprendeu que maturidade era ficar em silêncio, era não responder, era não gritar, era não brigar, e que toda vez que você tentava criar um argumento, toda vez que você tentava expressar o que você sentia, você foi taxado como sensível demais, talvez isso era bobagem, imagina, você tá inventando coisa, não é pra tanto, para de exagerar, você tá exagerando. Todas essas informações apenas fizeram com que você aprendesse que não era seguro sentir, que não era seguro expressar o que você estava sentindo. E aí, a cada novo episódio, você foi aprendendo a silenciar, a tapar, a esconder, a fingir que não estava aí. E aí, gera como se fosse um vulcão emocional. Você esconde, 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 até que uma hora não dá mais. Chega a gota d'água, chega o estresse, o burnout, chega aquele movimento onde a sua mente, inclusive, para de funcionar de forma saudável por conta dessa sobrecarga. E a sobrecarga não veio porque você teve muitas coisas para lidar. Geralmente, quando você tá bem emocionalmente, o que acontece? Você passa por essa demanda alta de informações para processar, você processa cada uma delas e a vida continua, e aí supera mais uma, vem mais uma, supera outra, vem outra, e a vida vai acontecendo. Agora, a partir do momento em que você passa por um problema, não processa ele, engole, esconde, finge que não aconteceu. Vem outro problema, engole, finge que não aconteceu. Mais outro problema, engole, finge que não aconteceu. Não tem como você dar o devido destino para essa informação se você não olhar, se você não processar. E é por isso que eu sou a defensora da terapia. Não adianta a gente ignorar os nossos sentimentos ou fingir que eles não estão acontecendo, porque a sobrecarga vai vir dali. E aí, no fundo, você tenta dormir, você tenta meditar, você tenta descansar, você tenta fazer nada. E parece que nada resolve, parece que nada chega. E aí, vamos lá. Se eu já entendi que isso me faz tão mal, por que eu faço isso? Por que isso acontece comigo? Primeiro motivo, tentar evitar o conflito. Eu vou deixar anexado no link do card o vídeo que eu tenho sobre conversas difíceis, porque ele é muito importante, gente. Não é sobre não falar o que você sente, não é sobre não se posicionar ou não comunicar, ou esconder o que você tá sentindo.
Evitar o conflito ou fugir do conflito talvez só vai piorar a situação. Quanto antes você sentar e conversar, quanto antes você resolver, mesmo que seja algo dentro de você, pega papel e caneta e começa a escrever e anotar. Tô sentindo assim, assim, assado, tô com raiva de fulano de tal, aconteceu tal e tal coisa, eu me senti assim, assim, assado. Você vai estar processando essa informação. E se você não processar isso, isso vai se acumular, vai virar uma bola de neve, e essa bola de neve vai te engolir, vai te derrubar, atropelar, inclusive as pessoas que você ama. É isso que você quer? Eu sei que não. Então, por que a gente faz isso, né? Além do medo do conflito, tem também o medo da rejeição, o medo de tomar um não. Eu prefiro não falar nada. O exemplo mais clássico que eu posso dar é o exemplo de quando você tá gostando de alguém. Eu prefiro não comunicar que eu gosto daquela pessoa, porque se eu falo, eu tô correndo o risco da pessoa dizer sim, quero, gosto de você também, ou não, não quero mais, acaba aqui. Ou também você tá lidando com a rejeição da pessoa não querer resolver aquele problema que tá acontecendo entre vocês dois. Que essa sobrecarga emocional mais vai exigir e demandar de você é maturidade. E é por isso que talvez seja tão complexo. Porque muitas vezes, sim, você talvez tenha a maturidade necessária, mas a pessoa com a qual você tem a questão talvez não tenha esse mesmo nível de maturidade. E é por isso que vira um desafio. Mas entendendo tudo isso, te dá força e poder de fazer diferente. De não ficar mais sobrecarregado emocionalmente. Mas, Amanda, se me faz tão mal, por que eu faço isso? Medo do conflito, medo da rejeição, medo de parecer uma pessoa difícil e medo de perder o vínculo com essa pessoa. Medo de perder a conexão que você tem. E aí, por isso, eu vou engolindo o sapo. Eu vou engolindo, eu vou engolindo. Essa raiva que tá aqui eu escondo. Essa raiva que tá aqui eu desconto na academia, na aula de jiu-jitsu. Eu acabo brigando com alguém do trabalho que não tem nada a ver com a questão. Eu tenho tanto medo de perder a conexão que eu tenho com essa pessoa que eu escondo, inclusive às vezes de mim mesmo, a realidade por trás desse sentimento. E aí todas as dinâmicas disfuncionais que acontecem entre nós, eu ignoro. Eu finjo que não tá aqui, eu passo pano. A pessoa foi grosseira comigo, deixo passar. A pessoa abusou da minha boa vontade, deixo passar. E à medida em que isso vai acontecendo, o copinho vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo até que uma hora transborda. E como eu falei, se você não quer que essa bola de neve te atropele e atropele quem você ama, você precisa resolver, você precisa colocar os pingos nos is. Qual é o preço de engolir as emoções demais, de esconder elas? Quem vai explodir é você. Daqui a pouco isso acontece e desconta na sua saúde. Muito estresse, muita sobrecarga. E aí aquele movimento. Dorme, mas não descansa. Tenta relaxar, mas tá sempre tenso, nervoso, esperando o pior. Parece uma bombinha, tic-tac, que a qualquer hora vai explodir. Quais são as consequências de engolir as minhas emoções? Irritação constante, então tudo te irrita. Você tá a um passo de explodir com qualquer situação. Não importa se alguém cortou sua frente no trânsito ou se alguém simplesmente pisou no seu pé sem querer. É motivo para a Terceira Guerra Mundial. Salve-se quem puder. Além da irritação e da raiva constante, ansiedade, você fica remoendo um monte de informação na sua cabeça, pensamentos completamente baseados no medo, na angústia, no desespero. Então, criando diálogos e conversinhas mentais, sabe? Eu devia ter falado, eu devia ter respondido. A próxima vez que essa pessoa fizer isso comigo, eu vou falar isso na cara dela. Que daí também já tá conectado com o próximo sintoma, que é o ressentimento. Essa energia negativa que fica consumindo a sua força vital. Porque não é a pessoa que fez algo de errado com você que tá sem energia, é você que tá aí esgotado, que parece que dormiu, mas acorda com a sensação de qual foi a placa do caminhão que me atropelou. Aí vou fazer exame, acho que é falta de vitamina, acho que é um monte de outras informações, não tô dormindo bem. Mas no fundo, a causa e a origem é essa sobrecarga emocional. Que você ignorou, que você negligenciou. Passivo-agressivo também é outra informação que conta muito aqui. Seja as pessoas fazendo isso com você ou você fazendo com as pessoas. E o afastamento emocional. Aquele silêncio que te machuca. Aquele silêncio que não é respeito. Aquele silêncio que você quer resolver, mas existe um abismo entre você e essa situação, entre você e essa pessoa. O passivo-agressivo é aquela pessoa que fica fazendo piadinha, brincadeirinha sem graça, que tenta te deixar desconfortável e que você aceita uma, aceita duas. Talvez fale de você para outras pessoas, faça um joguinho de manipulação. E no fundo, isso tá te prejudicando, isso tá te fazendo mal.
E você comunicar os seus limites não tem nada de errado. Você não é uma pessoa pior por estar estabelecendo os seus limites. Lembra? A única pessoa que se ofende quando você estabelece limites é a pessoa que se aproveita da falta deles. Então, a pessoa que adora abusar da sua boa vontade, que adora fazer piadinha sem graça, que adora te deixar desconfortável, é óbvio que ela não vai gostar quando você chegar e falar: não quero que você fale mais assim comigo. Não gostei dessa brincadeira. Você pode parar, por favor, eu não tô mais confortável com isso. E você precisa de uma força interna muito grande. Por quê? Vamos lá. Se você tá vendo que existe uma sobrecarga emocional, você precisa honrar este limite que não está sendo respeitado. Pelo outro, sim, mas o outro só vai respeitar o seu limite quando você estabelecer ele. O outro não tem como saber se a vida inteira ele fez piadinha contigo e aí agora você tá mais sensível e você não quer mais esse tipo de brincadeira, você precisa comunicar. E aí olha a diferença, né? O silêncio que te traz paz, o silêncio que não te faz ficar fervendo e borbulhando tudo isso por dentro, esse é o silêncio da solução. Agora, um silêncio que você está engolindo, um silêncio que você está ignorando, negligenciando ou fingindo que não está aí, tudo isso que você está sentindo, eu sinto muito. Ele vai te consumir internamente e externamente você não vai ter muita energia para fazer absolutamente nada. E aí não vai sobrar energia para muita coisa. E talvez quando você era criança, você aprendeu que falar o que você sente é motivo de chacota, é motivo de ofensa, é motivo de... A pessoa, inclusive, a galera que tem ascendente escorpião, assim como eu, ou sol em escorpião, ou até a lua também, talvez saiba me dizer aquela sensação de que você demonstra vulnerabilidade pra pessoa pra ela usar contra você. E isso é uma das maiores armadilhas que a gente cria, porque você não sabe mais em quem confiar, você não sabe mais com quem contar. E aí, primeiro, encarar os seus desafios sozinho já é uma grande bronca, já é um baita problema. Tendo com quem contar, ajuda a ficar um pouco mais fácil. Só que se você começa a desconfiar até da sombra, e se você não consegue contar com mais ninguém, a sobrecarga emocional vai se intensificar cada vez mais. Ah, Amanda, mas a minha família é tudo um bando de bruxo. Olha eu de novo falando de bruxo, gente, o que tá acontecendo? Ai, Amanda, mas eu não posso falar com a minha família, eles realmente vão me ofender, eles já fizeram outras vezes, já me magoaram, já dei chance, já tentei resolver, não deu. Os meus amigos também já puxaram meu tapete, não tenho família, não tenho amigo, não tenho colega de trabalho, não tenho com quem contar. Contrata uma terapeuta. Ponto. Inclusive, estou abrindo a agenda para acompanhamento semanal, caso vocês tenham interesse, mas é um movimento onde você está com alguém ali, um profissional qualificado, primeiro, que não vai te julgar, segundo, que vai te ajudar a pensar e entender informações sobre você mesmo, que por você estar mergulhado no problema e com essa sobrecarga emocional, você não consegue enxergar nem o problema com clareza e nem a solução. Lembra? A pessoa que entrou no problema não pode ser a mesma pessoa que vai sair. Porque se você tivesse a solução, você não teria entrado ali. Então, conta com o apoio de alguém, sabe? Às vezes um profissional qualificado, alguém da sua confiança, algum amigo, algum parente, às vezes até um estranho. Teve uma vez também que eu passei um perrengue, eu me lembro, como se fosse hoje. Eu não queria falar com ninguém que me conhecia minha família, conhecia a minha história. Eu queria a opinião de um completo estranho que não sabia de nada sobre o que estava acontecendo, porque todas as pessoas que sabiam poderiam influenciar positiva ou negativamente aquilo que eu estava passando. E aí a opinião de um completo estranho, como não dói nele, para ele fica muito óbvio ver as soluções. Mas para você que tá mergulhado até o último fio de cabelo nesse problema, é complexo de enxergar realmente. E eu preciso que vocês entendam. Comunicar o que você tá sentindo, se expressar, se posicionar, não é briga. Não é disputa, não é pra você provar que você tá certo e o outro tá errado. Se você quer chegar numa conversa, numa discussão, num posicionamento pra sair com a sensação de que você ganhou, os dois perderam. No fundo, você só quer enfiar a sua verdade goela abaixo do coleguinha. Você precisa focar na sua energia, naquilo que te diz respeito. Como eu falei, não gostei dessa brincadeira. Pode até ser algo que o outro fez com você, mas é você quem determina, é você quem decide até onde o outro pode ou não ir com você. E aí parece que ao falar o que você tá sentindo, você tá indo pra uma disputa, pra um confronto, pra uma guerra. Não existe isso. Não precisa ser assim. Você pode se posicionar de forma firme, amorosa, inclusive, gentil, sem precisar entrar em conflito. Tudo bem que talvez vocês tenham opiniões diferentes, pontos de vista diferentes, mas
Quando a prioridade é você se posicionar, lembra, se esse silêncio tá te trazendo paz, ótimo. Mas se ele tá fazendo você aumentar aquele vulcão emocional que uma hora vai explodir, esse posicionamento saudável, essa comunicação assertiva, ela não vem do ataque, ela não vem da confronta. Falar o que você tá sentindo não precisa ter tom de ameaça, não precisa ter tom de briga, não precisa ser complicado. Quanto mais você falar sobre os seus próprios sentimentos, os seus motivos, as suas razões, parar de apontar o dedo, projetar no outro, esperar do outro algo, você falar de você, mais força a sua palavra vai ter, mais força a sua comunicação vai ter. Além disso, assumir responsabilidade emocional, tanto por aquilo que foi feito com você, quanto por aquilo que você fez com os outros. A responsabilidade emocional aqui é a base para que qualquer conversa, comunicação, diálogo que aconteçam estejam a serviço do bem maior e não para ficar aumentando a confusão. Além disso, lembra, estabelecer limites. Primeiro, faz uma listinha para você. Quais são os meus limites? Aonde eles não estão sendo respeitados? Quem passou dos meus limites? Com quem eu talvez tenha passado dos limites. Reconheça, né, protagonismo. Aonde que eu também fiz cagada. Ótimo, reconheci. Agora eu comunico eles. E eu converso antes de explodir, antes de brigar, antes de jogar a toalha, porque tem os dois lados, tá? Primeiro, se você ficar engolindo sapo, engolindo sapo, engolindo sapo, o primeiro sintoma é a raiva. Só que depois da raiva vem um nível ainda mais baixo, que é o nível de tristeza e o nível de depressão. Você cansou. Talvez você até tenha gritado, você tenha tentado, mas aí você joga a toalha. Sabe essa sobrecarga que você tá sentindo e que fez você clicar nesse vídeo? Vem desse lugar de eu não aguento mais, eu não consigo mais, eu não quero mais nem tentar. E é por isso, lembra, primeiro passo, talvez eu evite todos esses sintomas ruins, essas consequências negativas com uma conversa, com um posicionamento, falando do que eu tô sentindo, estabelecendo os meus limites, me posicionando. Tá, Amanda, mas eu tenho uma vida inteira nas minhas costas de uma pessoa que engoliu sapo, que deixou pra depois, que não falou, não se posicionou. O que eu faço? Como? Por onde é que eu começo? Vamos lá, passo a passo. Se você não conseguir executar todos, veja qual deles está ao seu alcance, ok? Primeiro passo. Fala antes de explodir. Se comunica, se posiciona antes de estourar. Antes de deixar que aquela bola de neve fique crescendo, o copo fique transbordando, o vulcão vai entrando em erupção. Primeira informação, reconheci o que aconteceu, vou lá e falo, vou lá e me comunico. Não sei como falar ainda, eu trago clareza pra mim. Eu escrevo, eu gravo um vídeo, eu gravo no meu áudio, no meu grupo sozinho do WhatsApp. Você pode fazer isso pro seu próprio bem e também pro bem das suas relações. Passo número 2, já tô com a clareza aqui, já entendi o que aconteceu. Aonde eu me atrapalhei, aonde a pessoa se atrapalhou comigo, o limite que eu não estabeleci, o limite que não foi respeitado. Ok, já entendi. O passo número 2 qual é? Falar do que você tá sentindo e não falar da pessoa. Ah, você é um bundão porque você fez isso comigo. Não. Quando você fez isso comigo, eu me senti assim. Olha a diferença. Um tem tom de ataque, de confronto, de briga, de disputa. E o outro, você tá falando do que você sentiu. A pessoa é responsável por aquilo que ela faz. E você é responsável por aquilo que você sente. Ponto. Ah, mas eu não queria que você se sentisse assim. Tudo bem, mas foi assim que eu me senti. Você tem o direito dos seus sentimentos e eu tenho direito aos meus. Você tem direito a fazer o que você bem entender e eu tenho direito de fazer o que eu bem entender com aquilo que foi feito comigo. Então, ao invés de eu falar da pessoa, eu falo com a pessoa sobre mim, sobre o que eu senti, sobre como que aquilo movimentou em mim. Por que talvez começou o vulcão a entrar em erupção? Por que talvez aquela bola de neve começou a crescer? E antes da catástrofe, a comunicação. E, de novo, quando eu entrar pra essa conversa, é o passo número 3. Eu não tô indo pra estar certa. Eu não tô indo pra ter razão. Eu não tô indo pra provar pra pessoa que eu sou a melhor, que eu tô certa, de que a pessoa foi a pior pessoa porque ela fez aquilo comigo. Não. Eu estou entrando pra essa conversa em busca da solução. De um local onde nem eu nem o outro, a gente precisa ficar em disputa. A gente não precisa ficar em briga. A gente pode achar um terreno comum, aonde, ok, eu não preciso dizer amém para tudo que a pessoa me fala,
Mas eu também não preciso querer que a pessoa concorde com tudo que eu acredito. E aí entra o quarto e último passo. Então, primeiro, clareza sobre o que você tá sentindo. O segundo, falar antes de explodir. O terceiro, não ir pra confronto como se fosse uma briga, uma guerra. E o último, aceitar que maturidade emocional também é ouvir. Muitas vezes a gente chega e cria os diálogos e conversas mentais e você acha que sabe o que a pessoa vai dizer, quando na verdade você se posiciona. Talvez você seja surpreendido pela forma como a pessoa vai reagir àquilo que você falou. Você acha que ela vai querer mais briga quando na verdade ela desarma e ela fala: desculpa, eu não sabia. Eu não sabia que você estava se sentindo assim. Eu não tinha entendido. Desculpa, eu tô passando por coisas na minha vida. Tô com problema com a minha família, no meu trabalho. Não foi minha intenção te machucar. Então, lembra, maturidade emocional também é saber ouvir. Você não tá indo só pra falar e enfiar a sua verdade goela abaixo do coleguinha. Você precisa também entender que ele tem o direito de resposta. E é isso que acontece. A pessoa que sempre engoliu o sapo e que sempre disse amém pra tudo, ela tem essa tendência de quando ela quer falar, ela vai falar pelos cotovelos. Agora você vai me ouvir. Essa é a postura de que vai gerar ainda mais conflito. Essa não é uma postura de solução. Então, eu chego pra conversa, respiro fundo, falo aquilo que eu tô sentindo e permito que o outro responda. E permito que o outro tenha a reação que ele bem entender, que ele achar melhor. Independente se ele vai brigar de novo comigo, se ele vai me xingar, se ele vai fazer brincadeira, vai vir de passivo-agressivo. A diferença é que agora eu sei dos meus limites. A diferença é que agora eu não vou mais dizer amém. E se a coisa estiver realmente muito intensa, eu me afasto. Eu tenho todo o direito de me afastar daquilo que não me faz bem. E aí lembra que eu falei? Se você tentar lidar com tudo sozinho, é muito complexo. Dá muito trabalho. Já é bem complexo conseguir com rede de apoio. Sem contar com o apoio de ninguém, gente. Por isso que eu disse, Amanda, eu não tenho ninguém. Contrata um psicólogo, um terapeuta. Alguém que vai poder te ouvir, te acolher, te ajudar a pensar. Que não vai te julgar, que vai descer as barreiras, que vai te acolher. Eu recebi essa mensagem no áudio de uma cliente essa semana. Tu me entende com amor. E isso pra mim, gente, foi um dos melhores feedbacks que eu podia receber. A maior causa da sobrecarga emocional que a maioria das pessoas tá passando é porque tá tentando resolver tudo sozinho, na força do braço. Esquece de contar com a sua rede de apoio, família, amigos, colegas. E principalmente o apoio principal, o divino. Aquela energia que tá te oferecendo um amor incondicional 24 horas por dia, todos os dias. E que se você orar, humildemente pedir, me dá uma luz, me dá um sinal, me dá uma clareza, você vai receber. Só que pensa, a pessoa que tá tentando resolver sozinha, ela não tem humildade de pedir ajuda. O orgulho tá tão forte de que eu tenho que resolver. Eu fui injustiçado, olha o que fizeram comigo. Que eu não consigo nem descer a barreira de admitir, putz, mas eu também me atrapalhei. Putz, mas eu também não pedi ajuda. Como é que eu me ajudar? E aí você vira nota 10 da sua própria administração emocional. Administrando as suas emoções, os seus relacionamentos, as suas expectativas e projeções e os seus conflitos. É assim que você se liberta dessa sobrecarga emocional. É assim que você consegue processar o que está sentindo sem precisar dormir e acordar com a sensação de que alguma coisa te atropelou. E principalmente, carregar uma paz interna. Aqui, no fundo, tá tudo bem. Você fica em paz com o seu falar, com o seu silenciar. Com os seus limites, com a falta deles. Com as suas relações, com os seus conflitos. Com aquilo que você gostaria que fosse. Para de projetar lá fora e volta pra dentro. Você por você, você com você, contando com as pessoas que dá pra contar. Contando com o divino conforme dá pra contar. E se você tá num nível muito, muito alto de sobrecarga emocional, vai pra natureza. Primeira coisa, segura o café. Tudo que tiver cafeína vai intensificar essa sensação. Mas eu não sinto. Eu sou a pessoa que pra mim o café não faz isso, sabe? De deixar energizado, elétrico. Mas às vezes você não tá vendo o sintoma. Talvez o seu mental tá, a milhão. E aí o café estimula e acelera ainda mais. Natureza, pezinho na grama. Eu sei que parece bobagem, mas até abraçar a árvore vai te ajudar. Olhar pro horizonte, seja no mar,
a praia, um pôr do sol, nascer do sol, as montanhas, respirar o ar puro. Sai dessas caixinhas quadradas de cimento que a gente se enfiou. Volta pro que é essência. Bota uma música de Deus, um mantra, uma frequência elevada. Respira. E principalmente, quando você fizer isso, não se surpreenda se vier uma catarse pra fora. Não se surpreenda se você começar a chorar e não parar mais. Por quê? É choro que você engoliu. É choro que tá aí, sabe lá quantas, se não dias, semanas, meses, anos, gerações. Você não é mais fraco ou mais frágil por estar chorando, por estar sensível, por estar sentindo. Bem pelo contrário. Você é ainda mais forte quando você se permite sentir. E olha que lindo. Se permitindo sentir, aí você consegue voltar para os mesmos problemas, mas com um outro olhar. Para as mesmas relações, para os mesmos conflitos, de um outro lugar. Sem essa sobrecarga emocional. Pensa assim, tá? Eu vou tentar criar uma imagem também com o ChatGPT. Mas pensa numa imagem de você indo para as suas relações com toneladas nas suas costas. É isso que acontece na sua sobrecarga emocional. A diferença de como você vai reagir a qualquer coisa que a vida te traga com essa tonelada emocional. E quando você consegue soltar e liberar, inclusive as oportunidades que você atrai, as pessoas que você conhece, o seu humor, você vai estar muito mais alegre, disposto, feliz, menos preocupado, estressado, irritado, menos ansioso. Tá? Então, eu sei que é bastante informação e se você realmente está passando por isso, respira. Não é o fim do mundo. Você não é o primeiro nem a última pessoa a passar por uma sobrecarga emocional. Se isso tem a ver com o seu trabalho, burnout, eu posso gravar mais vídeos sobre isso. Finalizem aqui se for um desejo de vocês. E se você sente que é difícil para você se posicionar, estabelecer os seus limites, se comunicar, falar do que você está sentindo, se o bloqueio está muito grande, eu tenho 2 ferramentas que podem te ajudar. Uma delas é a mesa da consciência que está aqui atrás de mim, que através da radiestesia vai fazer toda a reprogramação no seu campo energético para limpar todas as crenças e todas as informações que te fizeram acreditar que você precisava ficar em silêncio, que você precisava calar as suas necessidades, que você precisava engolir tudo aquilo que te diziam, tá? E a outra ferramenta é a ferramenta da constelação familiar, que também é muito potente. Se você percebe, talvez, que são padrões, inclusive ancestrais. O meu pai, a minha mãe tinha dificuldade de se posicionar, os meus avós, os meus primos. Isso faz parte, talvez, até de um acordo inconsciente com esse sistema que você pertence, tá bom? Lembra, sempre tem solução. E também, de repente, o acompanhamento terapêutico pode servir e ser de grande valia para que você consiga se fortalecer e se posicionar em qualquer situação que você precisar, tá bom? Eu te vejo, eu te honro. É uma honra pra mim servir e contribuir. O canal tá crescendo cada vez mais. Lembra de compartilhar esse conteúdo com quem pode ajudar, com alguém que de repente tá passando por uma sobrecarga emocional. Eu fico muito feliz, muito grata e honrada mesmo de ser esse instrumento e canal aqui pra vocês, tá bom? Lembra, sem consciência não tem graça e nós vemos no próximo vídeo aqui do canal. Até domingo que vem. Nós somos.